Muito boa noite a todos. Vamos começar, se Deus quiser, hoje com um tópico, acho que é muito pertinente para cada um de nós, e a gente começa desenrolando pelo Midrash. Midrash é nada mais, nada menos, meus queridos, que uma das explicações sobre a Torá Kedoshá. Mais precisamente, no fim do Sefer Torah em Parashat Ekev, o Midrash Tanhumá conta pra gente, logo no comecinho, o seguinte, na segunda letra, o seguinte, Ot Bet, o seguinte, que faz uma pergunta muito curiosa. Na vida, quando a pessoa vai investir dinheiro, por exemplo, só para a gente poder entender, então oferecem para ele um título, um investimento, e falam, olha, esse é mais arriscado porque ele tem a receber 2x, tem um menos arrojado, e esse tem a receber 1x, ou 1x25. Então, eles te dão uma perspectiva de retorno. E a pergunta é, por que em relação às mitzvot, Hashem, numa escala de 0 a 100, por exemplo, não fala essa mitzvah vale 100, essa 70, essa 80, não que a gente possa saber o valor de cada mitzvah, isso é impossível. Na verdade, até tem um exemplo que a gente pode entender isso melhor, como que a gente não sabe o valor de cada uma das mitzvot. Havetz Haim conta algo do seguinte gênero. Tenta imaginar que alguém vai numa padaria, ele chega na padaria com uma nota de R$200, ou se fosse nos Estados Unidos, $100. Ele quer comprar um pãozinho, ele chega lá na padaria para pagar, na hora que ele passa no caixa, o dono da padaria, o Manuel, vai começar a rir da cara dele. Por quê? Fala para ele, olha, você está querendo comprar um pãozinho? Ele diz, sim, não estou pedindo esmola, estou te pagando. Ele fala, sim, mas você vai me pagar um pãozinho com uma nota de R$200 ou $100? Não tem como trocar por um pãozinho isso. Havetz Haim diz que a menor das mitzvot, ou uma fração da menor das mitzvot, repito, uma fração da menor das mitzvot, trocar ela é como uma nota de $200, essa é a menor das mitzvot possíveis, e a pessoa vai lá e o maior dos prazeres é um pãozinho, então nem tem como a gente entender o mérito de uma mitzvah aqui. A menor das mitzvot é igual uma nota de $100 perante o maior dos prazeres do mundo, que é igual a um pãozinho, no exemplo anteriormente citado. Mas ainda assim, a pergunta que o Midrash faz, eu entendo ser a seguinte, tá certo que a gente não consegue entender, porque as mitzvot são muito grandes, mas numa escala de 0 a 100, a Torá sim podia falar pra gente, olha, Habibi, essa mitzvah vale 80, essa 100, essa 60, porque a Torá não revelou pra gente, numa escala de 0 a 100, o valor das mitzvot. E por que, na verdade, deveria revelar? Porque, olha, quanto maior o valor, mais a gente ia querer fazer aquela mitzvah. Como na vida, se tem dois business e um tem um retorno maior do que o outro, o risco é igual, então tu não vai querer fazer o que tem um retorno maior. Ou a pessoa quer se esforçar mais para uma mitzvah que vale mais. A gente podia ter o menu de quanto vale cada mitzvah. E a pergunta do Midrash é por que Hashem não deu isso para a gente. Ainda mais que, se a gente for entender um pouco melhor, é o seguinte, quando a mitzvah vale mais, isso mostra que Hashem gosta mais daquela mitzvah. Então não é só algo egoísta que eu quero fazer para o meu bem. Se eu quero agradar Hashem e tem uma mitzvah que vale 80 e outra vale 100, a que vale 100, ela vale 100 porque ela faz mais a vontade de Hashem do que a 80. Então porque Hashem não revelou isso para a gente, pronto. Seja por nosso interesse para ganhar mais mérito, ou seja por interesse de fazer Hashem mais feliz. Pronto, então por que a Hashem não revelou para a gente o mérito das mitzvot? Diz o Midrash o seguinte, porque se a gente tenta imaginar Midrash dá um exemplo de um campo, e falam para a gente, olha, o que mais paga no campo, o produto que mais paga é cebola. Todos os fazendeiros vão fazer o quê? Plantar somente cebola. E só vai ter cebola no mundo. Se Hashem falar que a maior mitzvah do mundo, por exemplo, é a pessoa se cuidar de pensar bem do próximo, não pensar mal do próximo, não falar Lashon Hará, por exemplo. Vamos dizer que fosse. Ou seja, não sei. Todo mundo ia focar muito nessa mitzvah e deixar as outras de lado. Por isso Hashem falou para a gente, olha, não vou te contar o valor das mitzvot, para que todo mundo não plante somente cebola. Então, mas e daí? Pessoal, ainda tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta. E daí? Deixa todo mundo só plantar cebola.
se no caso a maior mitzvah é X, e Hashem conta para a gente qual que é a maior mitzvah, então qual que seria o problema da gente fazer a maior mitzvah? Ia ser maravilhoso. Por que ia ser maravilhoso? Porque é a mitzvah que mais faz Hashem feliz e mais tem mérito. Por que Hashem não contou isso para a gente? Ainda a resposta do campo de cebola não é tão válida para cá. E a resposta, meus queridos, é muito, muito curiosa. A resposta que o Midrash fala para a gente é o seguinte: se fosse num campo teria um problema, porque todo mundo ia plantar cebola. Mas, e por que aqui nas mitzvot não? Porque a Torá vai ensinar para a gente que as mitzvot não vêm somente para a gente receber mérito ou para agradar a Hashem, elas trazem algo a mais. Olhem que interessante, pessoal. A resposta é porque as mitzvot trazem junto com ela algo chamado shlemut, que é o tópico do show de hoje. Shlemut quer dizer a pessoa ser uma pessoa completa. E se a gente fizesse somente uma mitzvah, ou duas ou três, que são as top 1, 2, 3, o que aconteceria é que a gente teria a maior das mitzvot, ou as maiores das mitzvot, mas cada uma das mitzvot traz consigo algo que a gente pode dizer uma vitamina. E se a gente fizesse só mitzvah 1 e 2, a gente teria um déficit de vitaminas, teria só mitzvah vitamina A e B. Para que a gente possa ter shlemut, ser uma pessoa completa, Hashem falou, eu não vou revelar o valor das mitzvot, para que a gente não faça só a maior mitzvah. Mesmo que a maior mitzvah é que mais traz prazer para Hashem e mais mérito para a gente, que seria maravilhoso, Hashem falou, não é maravilhoso. Por quê? Porque a gente ia ficar no menos em relação a shlemut, a sermos pessoas completas. O que quer dizer shlemut? Explico um pouco melhor. Por exemplo, a matzah, exemplos aleatórios. A matzah é o símbolo da agilidade que não deixa o pão fermentar. Orlá, que é uma mitzvah da Torá, quando alguém planta alguma árvore, ele tem que esperar o 4º ano para começar a ter usufruto dos produtos, no caso os frutos da árvore. Ela ensina certeza a ter paciência. Eu plantei uma árvore, Habibi, começou a dar fruto, isso um minuto. Só no 4º ano você vai poder comer as frutas. Ou outras mitzvot, pessoal. Inúmeras mitzvot. Carne e leite. Comi carne, agora eu quero comer um pedaço de chocolate, de leite, tem que esperar 6 horas. Ensina a pessoa a ser um pouquinho menos ansiosa. Ou seja, pessoal, cada uma das mitzvot tem uma vitamina que ela carrega junto. Se Hashem desse para a gente e falasse qual mitzvah era maior, porque ele não deu, porque a gente faria 1, 2 ou 3 e não teria uma shlemut, algo mais completo de uma diversidade de midot positivas, características positivas que Hashem quer que a gente aprenda com as mitzvot e também insira dentro da nossa neshama, da nossa alma, que cada uma das mitzvot traz aquela vitamina específica que a outra não traz. Por isso, Hashem falou para a gente o seguinte, eu não vou te passar o mérito de cada uma das mitzvot. Cada um de nós, pessoal, assim diz o Hafetz Haim, igual que a gente tem um corpo físico, mão, pé, 5 sentidos aí por diante, a gente tem um corpo espiritual. Esse corpo espiritual recebe vida como? O corpo físico, através de comer, beber, fazer ginástica. O corpo espiritual recebe vida a partir da onde? Cada um de nós tem um corpo físico e um corpo espiritual. O que dá vida, deixa os nossos órgãos funcionando, são as mitzvot. Cada uma das mitzvot está ligada com algum dos órgãos. Por isso que fazer só uma mitzvah é deixar, por exemplo, o bíceps da pessoa gigante, mas as pernas dele iam ficar muito finas. Ou o estômago, ou o fígado não ia funcionar. Então Hashem falou, eu quero ter shlemut, eu quero ter um órgão completo. Por isso que Hashem falou, não vou lhe revelar o valor das mitzvot. Ou seja, para que a gente ganhe um corpo espiritual, depois de 120 anos, quando tiver a ressurreição, a pessoa traga um corpo de volta perfeito, e para que a gente aprenda também a ter uma shlemut nesse mundo de midot positivas. São as 2 razões que Hashem não revelou para a gente o valor das mitzvot. Eu queria focar hoje, pessoal, no segundo item. Segundo item, não daqui a 120 anos, depois quando for ter Tchiat HaMetim, depois que a pessoa viver 120 anos bem vividos e
o corpo voltar, que corpo vai voltar? O corpo conforme a gente investiu nesse corpo espiritual com as mitzvot durante os 120 anos. Mas eu queria focar no outro ponto, os dois são verdadeiros, mas eu queria focar no segundo, que é o quê? Shlemut, sermos pessoas completas neste mundo. É importante, pessoal, ter um porquê na vida. Cada um de nós tem um porquê diferente, cada dia é um dia diferente. Mas tenta imaginar, pessoal, que a gente faz todos os dias a mesma coisa. São 120 anos, 120 anos, cada ano tem 365 dias, o ano solar. Não é tanto assim, mas são 43.800 dias na vida de uma pessoa que vive com saúde 120 anos. 120 vezes 365 dá 43.800 dias. Todos os dias daqueles 43 mil, que seja 30 mil daqueles dias que a pessoa já está consciente, ele já cresceu, já não é mais bebê, daí por diante, fazer todos os dias a mesma coisa. É tão chato. A pessoa fala, todo dia eu acordo, rezo, faço ginástica, tomo café, vou trabalhar, volto, férias, feriado, viagem, trabalho. Começa a ficar meio boring, meio chata a vida da pessoa. É verdade. Como que a gente sai disso? Por um lado a gente tem o calendário judaico que ele oscila bastante, ele é bem dinâmico. A gente tem Hagim, tem festas, por um lado tem festas alegres, tem Tisha B'Av que é menos alegre, tem festas que cobram mais da gente como Rosh Hashanah e Yom Kippur, que é uma introspecção maior, tem Shabbatot, uma vez a cada 7 dias. O nosso calendário é muito, muito dinâmico para tirar essa monotonia do dia a dia. Mas ainda assim, pessoal, a gente vive num dia a dia. E quando a pessoa tem um objetivo, esse objetivo é ser mais shalem, mais completo, o dia a dia não cansa a pessoa. Porque eu tenho por que viver. E 2, porque cada dia é diferente. Por quê? Porque quando eu cresço, quando nós crescemos, nós não somos mais o mesmo e o dia a dia não é mais o mesmo. Quando eu cresço, pessoal, a minha tefilá de ontem não é igual a de hoje. Talvez ela mude 1%, talvez mude 3%, depende do dia, depende da empolgação, depende do entusiasmo, e a gente oscila, e é normal. Cada dia não é mais um dia. Ele é um dia, quando a gente tem um objetivo, eu quero ser shalem, eu quero ser uma pessoa mais completa, não é só mais um dia, é mais uma página de um grande livro chamado Vida. Quando a gente vive com um objetivo na nossa vida, queridos, a gente tem o prêmio de ter um porquê na vida, não só pagar as contas para chegar ao salário, para pagar mais conta e acordar para dormir, dormir para acordar, comer para ficar com fome para comer. Um minuto. Um Yehudi tem um objetivo na vida. No caso, o nosso objetivo é sermos Shalem, que é por isso que Hashem não deu para a gente o valor das mitzvot, para que a gente tenha uma amplitude de todas as mitzvot, no caso, todas as vitaminas, para o nosso corpo espiritual e para o nosso eu aqui nesse mundo. Não é mais um dia, é um dia com propósito. Não é uma folha jogada no além, é uma folha que faz parte de um livro. É uma vida com propósito. E, pessoal, fazer uma coisa por fazer é muito diferente do que ver uma vida com propósito. Só se mexer é diferente de eu sei aonde eu estou indo. Eles até contam, eu escutei uma vez uma história, um episódio pequeno, historieta, que havia um peixe. No aquário, aqueles peixezinhos lá, aquele peixe douradinho, a criança olhava todo dia para o peixe, e depois de uma semana ela vê que aquela vida daquele peixe está muito monótona dentro daquele aquário, está meio sem graça nenhuma. Então a criança começa a colocar o dedo no aquário, assim, aqueles aquários de vidro simples, começa a colocar o dedo daqui para lá, faz uma ondinha, o peixe já começa a balançar, já fica a coisa mais agitada, mas ainda assim o peixe não estava muito legal. A criança pegou aquela rede pequenininha de pescar o peixe, segurou o peixe na água se mexia um pouco mais já com a criança cutucando, mas depois ficou monótono de novo. Até que a criança teve uma ideia maravilhosa, ela levantou o peixe fora da água e o peixe começou a sacudir. E de repente ele estava muito, muito, muito feliz nos olhos da criança. E de repente ele ficou muito feliz. E aí a mãe passa por lá e fala para o filho, filho,
cadê o peixe? O aquário está vazio. Aí o filho grita para a mãe, mãe, você não sabe, eu comecei a mexer no peixe, coloquei meu dedo, fiz ele rodar um pouquinho, ele começou a ficar mais feliz, mas o mais feliz, o jackpot de tudo foi quando eu peguei a rede, tirei o peixe, coloquei ele na pia para brincar, o peixe não para de pular, mãe, ele está muito feliz. E a mãe entendeu de verdade que se não jogasse o peixe naquele próprio segundo de volta no aquário, o peixe cessaria de viver. Porque o peixe não estava feliz, o peixe estava balançando de dor, que ele estava pulando, que ele precisava voltar para a água, senão ele ia morrer. Como a gente consegue entender, mas a criança não entende. A verdade é que o peixe estava muito mais vivo na água do que fora. Mas a criança queria um agito, então o agito tem muito mais fora do que dentro. Na vida, quando a gente corre por correr, a gente está sempre ocupado, está sempre indo, voltando, mas sem nenhum propósito, nós somos como o peixe que está fora do aquário. A gente está agitadão. Quem está olhando fala, uau, baby, que agito, que gostosa essa vida. Porém, uma vida com shlemut é uma vida mais tranquila. É a vida dentro do aquário, que tem oscilações, balança, sobe, desce, mas é uma vida que cada folha faz parte de um caderno maior. Cada linha faz parte de uma página e cada página faz parte de um livro. Porque uma vida com um objetivo, no caso de ter shlemut, sermos Yehudim mais completos, é uma vida completamente diferente. Sabem que, se a gente for olhar isso de uma forma mais aberta, mais abrangente, a gente olha que, quando a gente fala a palavra Yaakov, a gente fala uau. Quando a gente fala a palavra Esav, nas nossas cabeças vem uma vaia. Dois irmãos gêmeos, Yaakov virou master e Esav foi para o ralo. A gente fala Yaakov, a gente fala uau, e Esav a gente já sabe que é algo de terceira, quarta classe. Só que a Torá faz um big deal do nome deles. E quando a Torá conta para a gente o nome deles, conta de onde surgiu, porque eles são chamados assim, e daí por diante, todo nome de acordo com a Torá em hebraico, inclusive o Gaon de Vilna diz algo entre parênteses, quando um pai ou uma mãe, ambos, vão dar um nome para um bebê, menino ou menina, quando ele nasce, atenção, diz o Gaon de Vilna, essa é uma mini profecia que existe até hoje no século XXI, qualquer século. Por quê? Porque o nome é a essência de cada um de nós. Ninguém dá um nome aleatório. A gente acha que é aleatório, mas diz o Gaon de Vilna, é uma profecia, mini profecia que Hashem dá para o pai e para a mãe. Esse é o nome que eu gosto mais agora. Por quê? Porque esse nome tem mais a ver com o caráter, com a essência de cada um de nós. Voltando, no caso Yaakov e Esav foram nomes que a Torá deu extensivamente, fez todo um big deal de explicar qual o nome deles. E a pergunta é, tá bom, qual que é o nome de Esav? Qual que é o nome de Yaakov? Yaakov é calcanhar em hebraico. Parece ser algo muito grandioso, e a Torá faz toda uma descrição do nome dele, que ele é calcanhar, etc. e tal. E o nome de Esav, ele é feito. O que isso quer dizer? Qual é a essência de Yaakov e Esav? Que a Torá conta isso pra gente. A resposta, pessoal, tem tudo a ver com o estilo de hoje. Calcanhar, Yaakov sabia, eu estou aqui embaixo. Eu preciso, na minha vida, chegar até a cabeça. Eu tenho um caminho a percorrer. Eu tenho uma jornada na minha vida de ponto A a ponto B. Esav, olhem que brilhante, pessoal, ele já é o contrário. Eu já nasci, Esav é Asui, done, feito, pronto, listo, Muhan, ready. Esav era um homem que já nasceu pronto. Hashem, desde o começo, falou o seguinte, Yaakov é um homem que quer crescer, tem um porquê, tem um objetivo, quer chegar à sua shlemut, a ser um homem mais completo, tem muito para andar, o calcanhar faz a pessoa andar, se deslocar, ele fica embaixo, a pessoa tem que chegar até em cima. Já Esav vem da palavra Asui, eu já estou feito. Eu não preciso fazer mais nada. Agora é só usar o que eu já tenho para produzir, eu não preciso crescer. Yaakov foi o maior presente e Esav é a maior tragédia. Estar pronto é a pior coisa do mundo. Saber que eu posso crescer é a coisa mais gostosa e maravilhosa do mundo. Nós fazemos parte de um livro, como mencionei para vocês. Pessoal, mas novidade, tem um livro maior ainda, uma enciclopédia, para quem é das antigas, maior ainda. 7 de livros. Bnei Israel,
Cada um de nós cada dia é uma página. Essa página forma capítulos. Esses capítulos, durante 120 anos com saúde, formam um livro. O nosso livro pessoal ele é inserido num livro macro chamado Bnei Israel, Povo Yehudi. A gente é mais um capítulo, mais um mini livro dentro desse livro gigante chamado Povo Yehudi. E pessoal, incrível, como no nosso livro não tem duas páginas iguais, porque nós mudamos a cada dia, nós não somos o mesmo a cada dia, e dentro desse livro chamado Bnei Israel, Povo Yehudi, não tem duas páginas iguais, porque não tem dois Yehudim iguais, em 2 dias iguais ou em qualquer dia da vida de cada um de nós. Viver uma vida superficial, sem entrar fundo, sem querer crescer, é não viver direito de acordo com a Torá Kedoshá. E o que quer dizer uma vida procurando Shlemut? Eu escutei uma história do meu filho Chaim, Shabbat, faz agora uma semana atrás, que para mim eu acho que isso é o que quer dizer ser uma pessoa mais shalem, mais completa, maior, mais crescida, mais tudo. Shalem é completa. Um indivíduo que mora, história recente, em Lakewood, bateu o carro com algum outro carro de um outro Yehudi. Ele não sabia quem era exatamente. Ele escreveu o nome e o telefone dele e falou: desculpe, fui eu que bati no seu carro manobrando, não sei quem é você, mas estou deixando meu telefone aqui para você poder me contactar. E foi embora. Depois de um tempo, o dono do carro batido liga para ele e fala: olha, você deixou o telefone aqui, etc e tal, no meu para-brisa, o que aconteceu? Então, Reuven, vamos chamar ele assim, o moço que bateu, falou: olha, eu acabei batendo no teu carro e eu queria te pedir desculpas e ver quanto custa a batida, etc e tal, para poder te pagar. Fui embora, não sabia quem era o dono, o carro estava estacionado, não sei quem é o dono, achei justo deixar meu telefone por honestidade. Começaram a conversar, etc e tal, pegaram os dados bancários um do outro, e de repente, ele fala: só um minutinho, ele faz uma transferência de $5.000. No caso, quem fez a transferência, acompanhe comigo, foi quem teve o carro batido. Então ele olha na conta dele, desliga o telefone e fala: um minuto, eu te passei meus dados de conta, você me pediu, nem sei porquê, mas quem tem que te depositar, falando o moço que causou o acidente, vamos chamar ele de Reuven mais uma vez, sou eu, estou te devendo o valor da batida, que eu pedi para você dar uma olhada e me avisar. Por que você me depositou $5.000? Eu que bati no teu carro, não você no meu. Disse Shimon, aquele que teve o carro batido, o seguinte: você não percebeu, mas quando você deixou naquele papelzinho o seu nome e telefone, você rasgou um papel e colocou lá aleatoriamente. Era o seu statement bancário, o seu extrato bancário. E eu vi, estava o nome e o telefone, e atrás daquele pedaço estava escrito menos $3.000. Eu vi você ser uma pessoa tão honesta, que está devendo $3.000 no banco, porque você estuda a Torá, eu vou depositar 5 para você cobrir os 3 e ficar com 2.000 de saldo positivo. Pessoal, isso não é olhar, isso é enxergar. No caso, não é só pegar o papel e olhar, é ter uma sensibilidade maior, uma shlemut tão grande, de virar o papel e ver que o cara estava com menos 3.000 e falar: olha, ele precisa mais daquele troco do que eu preciso. Foi lá Shimon, falou: está aqui $5.000 na sua conta. Isso é shlemut. É obrigado a fazer isso? Não. Mas isso certeza é shlemut. Vou contar para vocês mais uma história que para mim também significa shlemut. História recente que também aconteceu em Lakewood, também com carro. Meu filho Chaim também me contou essa na mesa de Shabbat. É o seguinte: um colega acabou batendo o carro na manobra mais uma vez, lugares diferentes, óbvio, mas também em Lakewood, em outra pessoa. No caso aqui ele sabia em quem ele bateu, então ele foi lá, falou para a pessoa, ligou para a pessoa, falou: olha, meu querido, estava manobrando, vi que era tua placa, eu sei que esse é teu carro, queria te pedir desculpas, eu acabei batendo no teu carro e queria te acertar. Assim disse Reuven para Shimon:
Shimon fala para ele assim, me conta uma coisa, meu carro bateu muito? Ele fala, bateu, estragou um pouquinho, esteticamente não está legal. Mas disse Shimon, meu carro está usável, dá para dirigir tranquilo? Ele falou, sim, mas amassou um pouquinho do lado, eu quero te acertar, porque não é legal andar com um carro com para-choque batido. Falou Shimon para Reuven, não se preocupa, meu carro é feito para andar. Se dá para andar, com um amassado a mais ou amassado a menos, para mim não muda absolutamente nada. Muito obrigado, tenha um ótimo dia e não se preocupe. Pessoal, para chegar num naipe tão high desse, precisa ter trabalhado, precisa ser uma pessoa shalem. Nós precisamos ser assim, algum dia a gente tem que aspirar ser uma pessoa parecida com isso, ou pelo menos isso. O que quer dizer, pessoal? Sermos shalem quer dizer estarmos zen com a vida. E para isso tem mitzvot diferentes. E cada mitzvah agrega uma característica, uma vitamina na nossa vida física, e como a gente mencionou anteriormente, nossa vida espiritual, naquele corpo espiritual, que igual que a gente tem um corpo físico, cada um também tem um corpo espiritual, e as mitzvot são a vitamina, cada uma para algum órgão desse corpo. Não é somente fazer mitzvot, eu digo somente porque cada mitzvah vale bilhões, mas o somente quer dizer não é somente fazer, é tentar ser um pouco de cada mitzvah. E o que me motivou a falar sobre esse tópico foi uma viagem recente que eu fiz, Baruch Hashem, para Israel. Fui passar uma semana por uma alegria. Eu fui para Beit Vagan, um dos bairros em Jerusalém, e é incrível como é gostoso às vezes, não precisa de um livro de Mussar para estudar, muitas vezes. Fica parado na rua, olhando aquelas pessoas em Beit Vagan indo de um lado para o outro, olhando uma criança de 5 anos de idade, levando uma outra criança, um irmão de 3 anos de idade, para a escola, para quem nunca viu. É incrível. A gente vê uma criança de 4 anos de idade parado de um lado da rua, e aí, o que ela está fazendo? Esperando um adulto passar para dar a mão para ele, para poder atravessar e continuar o trajeto dele. Para ir para a escola sozinho. É algo incrível. A gente encontra pessoal na rua, pessoas falando em Torá, pessoas procurando como ajudar os outros, fazendo chesed. A gente vê instituições na rua de distribuição de comida, de fraldas, com preços assim muito acessíveis, muito mais barato. Porque, pessoal, a rua é um instrumento de aprendizado, especialmente para um turista que vai numa rua, num bairro religioso em Israel, quanta coisa a gente pode aprender. Porque, pessoal, a gente vê, uau, pessoas mais trabalhadas, pessoas mais caprichadas, pessoas que pensam nos outros, pessoas que estão, como eu posso ajudar mais alguém? Isso é shlemut. Pessoas que têm o Talmud e o Shulchan Aruch, código de leis, na ponta dos dedos. Por quê? Porque as pessoas não só estudaram esses livros, não só, entre aspas, cumprem mitzvot, mas elas são o livro, elas são as mitzvot. Isso é shlemut. Tem uma curiosidade, pessoal, muito interessante, que tem a ver com shlemut. É o seguinte, Adam, depois que ele se casa com Havá, o primeiro homem e a primeira mulher, ele é chamado Vaikra et Shemam, eles, diz a Torá, são chamados de Adam. Peraí, Adam é singular. Então pergunta o Talmud, eles quer dizer Adam e Havá, são chamados de Adam. Pensei que Adam é Adam e Havá é Havá. Por que está escrito eles, plural, são chamados de Adam? Daqui diz o Talmud que Shlemut, Adam não é chamado Shalem até que ele case. Porque está escrito eles são chamados de Adam. Quer dizer, ele é só Adam quando ele casa. Antes de casar, ele não é nem Adam, não é nem ser humano. Qual a lógica nisso? Porque quando alguém sai a passeio com uma menina, ele não é chamado de Adam, só quando ele casa. Por quê? Porque enquanto a pessoa não está casada, ele é como se fosse um turista num país. De turismo, todo país é maravilhoso. A pessoa pode ir para países menos desenvolvidos, talvez vai ser não tão legal quanto um país muito desenvolvido, mas é sempre turista, e ser turista em qualquer lugar é gostoso. Na hora que a pessoa casa, ele vira como se fosse um morador. Aí o morador já tem obrigações,
Já tem coisas que a gente gosta, coisas que a gente gosta menos, e tem que se adaptar para fazer a coisa funcionar. O Talmud fala para a gente, Vaikrait Shemam Adam, eles são chamados de Adam, assim diz a Torá, e o Talmud comenta sobre isso, só quando a pessoa casa que ele é chamado uma pessoa. Por quê? Porque ele tem a chance de virar Shalem. Por quê, pessoal? Porque quando eu caso com alguém, nunca a pessoa consegue casar com alguém igual a ele. Se quiser casar igual a ele, só se for no espelho, casar com o espelho. Porque sempre outra metade fala, ela foi feita para mim. Tem até uma expressão que fala, ela é igual a tampa para a panela. Maravilhoso. Mas nunca a gente encontra duas pessoas iguais. Mulher gosta do ar-condicionado frio, o homem menos frio, ou vice-versa. Um gosta de dormir com a janela aberta, outro fechada. Um gosta de ir para a montanha, outro para a praia. Um gosta de gastar, outro gosta de economizar. Nunca é igual. Por que Hashem fez isso, pessoal? Porque Hashem falou, eu quero que você vire Adam, homem. Eu quero que você, esposa, vire Adam, então casa. Por que casar? Porque saber conviver com pessoas diferentes da gente é o que nos traz a Shlemut. A gente acha que o jackpot do casamento é casar com a pessoa certa. Óbvio que a gente tem que procurar alguém agradável, alguém que parece para a gente agradável tanto nos traços quanto também fisicamente, mas o jackpot de verdade não é casar com a pessoa certa, é ser a pessoa certa no casamento. E eu repito, o jackpot num casamento, em qualquer relação, pessoal, mas uma relação mais, entre aspas, intensa que é o casamento, não é casar com a pessoa certa. O maior jackpot, mais importante do que casar com a pessoa certa, é nós sermos a pessoa certa na relação. E se a pessoa certa é ser a pessoa que sabe ser flexível, sabe se relacionar, tudo isso requer shlemut, requer trabalho. O trabalho gera a shlemut em cada um de nós. E eu acho que isso é a Gemara. Se a gente ficar pensando, tem aquela famosa Gemara que a gente escutou N vezes em qualquer Sheva Barachot, que se fala Bat Plonim le Plonim. Tem uma voz celestial que diz 40 dias antes da pessoa nascer, ela já anuncia que fulano está decretado para fulano e fulano é para fulano. Ou seja, 40 dias antes da pessoa nascer, já tem uma voz celestial que decreta que esse homem tem que casar com essa mulher e daí por diante. Fiquei pensando comigo mesmo, o que isso quer dizer? Tem uma voz celestial que decreta. Muito bonito, é lindo, é Hello Kitty, muito comovente, mas o que isso quer dizer? Se eu gosto dela, ela gosta de mim, porque eu preciso de uma bat-kol, uma voz celestial, uma mini profecia. Talmud diz, tem uma profecia que ela é dita 40 dias antes da pessoa nascer, antes da pessoa se formar ainda, antes da pessoa ser concebida, o pai e a mãe conceber um bebê. Então já nasceu um bebê, por exemplo, esse menino, Hashem já avisa, olha, opa, esse menino, 40 dias antes, Hashem já falou, vai nascer tal menino, e esse menino está projetado para tal menina daqui 15, 20 anos, 25 anos, quando eles forem casar. Mas a pergunta é, por que eu preciso de uma profecia de Hashem divina? A gente não escuta essa profecia. E dois, porque precisa de uma profecia, ele gostou dela, ela gostou dele, ralas, casa. Eu acho que o que a Gemara está querendo falar para a gente é o seguinte, o casamento é uma oportunidade para a pessoa ser mais shalem. Vaikrait Shemam Adam, como a gente mencionou. O nome deles é Adam. Só casado dá para ser Adam. Completo. Por quê? Porque Hashem falou, olha, tem uma máquina de shlemut para você, homem, uma máquina de shlemut para você, mulher. Ah! Para ser uma máquina feita sobre medida para mim, opa, disse Hashem, não pensa que é aleatório. Quando a gente decide casar com alguém, isso é uma bat-kol que já foi dita antes de nós nascermos, 40 dias antes. Hashem falou, olha, Habibi, não pensa que é aleatório, eu já programei com quem você vai casar, Mr. and Mrs. Por quê? Porque já que o casamento é um trabalho de shlemut, de midot, por isso Hashem falou para a gente, eu vou ter que preparar a pessoa exata para fazer exatamente a musculação que cada um precisa. Ou seja, o bat-kol, a profecia, o que ela faz, meus queridos? Ela vem falar para a gente que a gente não casa aleatoriamente e os testes que o casamento apresenta são os testes exatos que nós precisamos para crescer.
É a mesma coisa com os nossos filhos. Quando nossos filhos apresentam algum desafio, não é que a gente está indo ajudar eles. Óbvio que a gente tem que ajudar eles, porque são nossos filhos, é nossa obrigação. Mas eles estão ajudando a gente. O que isso quer dizer? Escutem só essa frase que eu vi no livro Or Letzion, no finzinho dele, no segundo tomo. Diz Rabbi Tzion Abba Shaul o seguinte: Arbe anashim choshvim she'em mechanchim et abanim shelahem. Muitas pessoas pensam, tradução, que eles estão educando o filho deles. Vetautu beyadam. É um erro. Que hayeladim em mechanchim et haorim. Que power! Traduzo. Os filhos que eles educam os pais. É o filho que tem que educar os pais? Não é o filho que tem que educar os pais. A gente tem que educar os filhos, é nosso job. Mas de verdade, bottom line, quem acaba educando a gente são os nossos filhos. Porque quando os nossos filhos requerem que a gente se comporte assim, mais calma, porque a gente está chateado. Então, peraí, pai, você está muito bravo. Como assim? Eu estou bravo? Sim. E agora eu tenho que fazer uma introspecção para ficar mais calmo. Então, eles acabam educando a gente. Mas meu filho vai me educar? Sim. Por quê? Porque Hashem colocou esse filho naquela casa. Para quê? Porque Hashem falou, eu sei que Mr. Marido e Mrs. Mulher precisam trabalhar alguma ou algumas midot. Esse é o melhor filho, que é a melhor máquina de exercício físico e, mais difícil ainda, de midot, emocional que a gente precisa para podermos crescer. Como disse Rabbi Tzion, a gente acha que a gente está educando os filhos, a gente está com certeza, Bezrat Hashem, de uma forma maravilhosa, mas na verdade, mais do que a gente educa eles acabam educando a gente, porque Hashem mandou aquele filho específico com aquela dificuldade específica, porque não só porque o filho precisa daquela ajuda, porque eu, pai, preciso saber lidar com isso para que eu possa crescer. Eu, mãe, preciso lidar com isso para que eu atinja a minha shlemut. Esse menino está tirando minha paciência. Na verdade, não é assim, não. Essa esposa está tirando minha paciência, esse marido acaba com minha paciência. A verdade é que não. Hashem falou o seguinte, eu sei que esse casal precisa trabalhar a paciência, vou mandar um pacotinho chamado filho para eles. Esse filho vai testar a paciência deles para quê? Para que eles possam trabalhar a paciência. Por quê? Porque eu quero que eles sejam shlemim, eu amo meu povo, e eu vou dar a musculação certa, o personal trainer certo, que é a musculação certa para cada casa. Por isso cada um de nós tem um filho diferente, porque nós somos diferentes, e nós precisamos de um job diferente para atingir a nossa shlemut. E pessoal, ser um Yehudi, uma vez que a gente sabe disso, que é tudo calculado, marido, mulher, filhos, o que a gente faz é um privilégio. É uma máquina de podermos ser melhor. É uma máquina de cada dia não ser igual ao outro. É uma máquina de ter um porquê, ter um objetivo, e a vida não ser um monte de folhas aleatórias, fazer parte de um caderno, parte de um livro. E Hashem espera que a gente seja cada dia melhor, cada período maior. Esse é o maior presente que existe, pessoal, porque a gente nunca vai passar pela mesma situação. Por quê? Porque nós mudamos. Exemplo, quando a gente tem, sabe, que crescer de verdade e olhar para aquela mesma situação de uma forma maior, isso também é shlemut. Quando a gente tem em casa, no trabalho, na sinagoga, aquele mesmo cenário, mas agora aquele cenário não me incomoda mais. Depois de um tempo aquele cenário talvez me transforma até numa oportunidade de eu ajudar a pessoa que está me incomodando, ou a situação que está me incomodando. O que fez a mudança, pessoal? Antes eu incomodava quando eu ia na sinagoga, agora já não me incomoda, daqui para frente eu consigo até ajudar algum ponto lá que antes me incomodava, agora eu sou a pessoa que ajuda para que não incomode os outros também. Quando a gente cresce, o cenário muda, porque quando a gente muda, a vida não é mais a mesma, aquele mesmo cenário já não é mais o mesmo. Porque quando a peça atrás dos nossos olhos, no caso o cérebro, consegue interpretar o cenário de forma diferente, o cenário se transforma de fato para gente diferente. E é isso que interessa. A coisa mais desconfortável que tem é quando a gente encontra alguém tomando uma atitude. E a pessoa fala, olha, mas faz
3 anos, 4 anos, 5 anos que eu faço assim no meu escritório, faço assim em casa, faço assim comigo mesmo, faço assim com a minha família. E aí ele fala, mas não está funcionando. E a gente pergunta para a pessoa de forma sutil, e se não está funcionando porque continua fazendo a mesma coisa, porque continua pensando igual, agindo igual, sendo igual. Porque quando a gente cresce, a situação que parecia não ter nenhuma solução, tem. Porque quando uma peça do quebra-cabeça muda, ela se molda, a outra acaba se moldando e o quebra-cabeça acaba mudando. Eu sou do princípio que a mesma atitude, pessoal, nunca vai conseguir gerar resultado diferente. A gente precisa mudar a nossa atitude e crescer para ter um resultado diferente. E o primeiro passo para isso é ter um movimento. Mudar. Querer ser maior. Querer crescer. Entender a dificuldade da outra pessoa. Quando a gente está tratando com outra pessoa do nosso lado, pessoal, a gente está tendo uma certa dificuldade, pode ser uma criança, pode ser um funcionário, pode ser o que for. A pessoa está tendo uma certa dificuldade e a gente não está conseguindo se ligar, muitas vezes é que falta a gente entender a dificuldade do outro para poder tirar ele do buraco. Quando a gente só fala para a pessoa, seja mais organizado, seja mais ágil, seja mais delicado, se a gente entender um pouquinho mais o outro, por que ele está sendo preguiçoso, por que ele está sendo desorganizado, por que ele está sendo um pouco ríspido com os outros. Na hora que a gente entra mais perto do outro, a gente consegue ajudar outra pessoa. Todo tempo que a gente só dá ordens, dá comandos, a gente acaba se afastando do outro. Isso é verdade para tudo na vida, pessoal, isso requer shlemut. Se aproximar do outro quando ele está ou ela está não se comportando bem, requer shlemut, requer paciência, requer tato, requer sensibilidade, isso é shlemut. Isso é shlemut. Viver com outras pessoas, trabalhar, conviver com outras pessoas, requer shlemut. E terminando, queridos, nós temos o privilégio de ter o que eu chamo de genes judaicos. Um gen judaico é aquele gen que requer a pessoa ser mais shalem a cada dia, que requer a pessoa não somente viver, trabalhar, fazer mitzvot, ter um objetivo, fazer mitzvot com o objetivo de ser uma pessoa mais shalem, ter um porquê na vida. É algo completamente diferente. Eu termino com uma história, pessoal, de um Yehudi, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Uma vez Yehudi, sempre Yehudi. Aquele gen judaico que nós temos nunca se apaga. Escutem só essa história 100% verdadeira e com ela a gente termina. Rav Yitzhak Zilberstein contou uma vez a seguinte história. Ele diz o seguinte, pessoal, história verdadeira. Uma menina morava em Jerusalém, ela acabou religiosa, ela acabou se distanciando do caminho da Torá, se rebelou contra o caminho da Torá, e para não ter mais nada a ver nem com a família, nem com a Torá Kedoshá, ela acabou indo morar nos Estados Unidos, longe de tudo e de todos. Chegou lá com nenhuma identidade assim judaica, começou a trabalhar, estudar, cursar a vida, e depois de 2 anos ela, nos Estados Unidos, conhece um jovem, e essa menina Hannah, que trocou o nome para Ein, nada judaico já, como se fosse Ana em português, para esquecer que ela era judia, porque ela estava contra Hashem e contra a vida, ela acabou conhecendo um jovem, não Yehudi, e ela acaba casando com ele. Anos depois, tem um bebê, um menino. Esse menino, com 15 anos de idade, filho daquele casal mais uma vez, começa a trabalhar num restaurante de garçom para fazer um orçamento extra para alguns gastos dele, da casa, ajudar em casa e ter um troquinho extra para o fim de semana. Ele via alguma coisa muito curiosa naquele restaurante, que sobrava muita comida. Então ele falou uma vez para o dono do restaurante, o filho daquele casal mais uma vez, falou para o dono do restaurante, olha, por que a gente não faz alguma coisa com isso? O dono do restaurante falou, olha, eu gostaria muito, mas as leis daquele FDA, que é aquela
Ministério da Agricultura americano, eles não permitem que comida do dia de ontem seja vendida. Eu não tenho muito o que fazer com isso. Então aquele menino que trabalhava de garçom falou, olha, a gente não pode vender, mas a gente pode dar para quem quer, não pode? Ele falou, dá, pode, mas vender a gente não pode. Ele falou, tá bom. Então aquele menino sozinho pegou a autorização e toda a comida que sobrava do dia anterior ele guardava num lugar e no dia seguinte fazia uma distribuição para as pessoas necessidades que moravam lá perto. As pessoas vinham lá, faziam fila, e ele distribuía aquela comida, as pessoas saíam muito felizes. Uma das vezes, na fila de pegar a comida, tinha um homem muito, muito hostil. Muito hostil. E aquele menino vendo aquele homem hostil na fila, assim, não querendo chegar mais perto da fila, falou para ele, olha, posso te ajudar? Vou te dar alguma comida, que nem eu estou dando para todos os outros, não é minha, é do restaurante, pode pegar. Disse aquele senhor necessitado, economicamente, para o menino o seguinte, eu detesto Yehudim. O menino falou, e daí? Eu não sou judeu, você não é judeu, pega a comida e move on, próximo. Disse aquele senhor necessitado economicamente, mais uma vez, você sim é judeu. Se ele, eu não sou, meu nome é George, meus pais, família da Irlanda, a gente não tem nada de judeu, minha mãe, o nome dela é Ana, eu não tenho nada de judeu. Disse aquele senhor na fila pedindo comida mais uma vez, para aquele menino, você sim é judeu. Eu olhando para a tua cara, vejo que você é judeu. E aquele menino começou a falar assim, eu sou judeu olhando para minha cara? Falou, sim, porque só vocês, povo judeu, dariam comida sem interesse nenhum. Isso é algo de um povo como vocês. O menino, para ele tá bom, não quer receber comida porque está achando que eu sou judeu, ok. Esse menino volta para casa naquele dia, depois de trabalhar no restaurante, aquele garçom, volta para a mãe dele e fala, mãe, Ana, aconteceu algo muito estranho hoje. A mãe viu ele tudo confuso, falou, o que aconteceu, meu filho? Alguém te machucou? Alguém gritou com você? Ele falou, não, tive um diálogo com um homem lá, eu trabalho no restaurante, comecei a dar comida para as pessoas, contou toda a história, falou, e veio um mendigo lá, ele começou a gritar comigo e falou que eu sou judeu, etc e tal, e falou que não recebe comida de judeu e foi embora, e que só um judeu faria isso, de dar comida sem troca, sem querer receber nenhum favor. Eu fiquei muito assustado quando ele falou assim comigo, porque eu não tenho um traço de judaísmo. A mãe começou a olhar para ele e falou, o que ele te falou? E ele contou toda a história de novo. A mãe olhou para ele com lágrimas e falou o seguinte, preciso te contar uma coisa que eu nunca te falei. Você sim é judeu. E pessoal, esse menino hoje mora em Israel. Esse menino hoje tem uma família de Torá. Por quê? Porque sem saber que ele é judeu, a pessoa na fila, pedindo comida, falou para ele, tem que ser que você é judeu. Por quê? Porque nós temos genes judaicos. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Ninguém tira isso da gente. Os genes que pedem para a gente, seja Shalem. Procure crescer, procure ser maior, procure ser cada vez mais maravilhoso, porque quem cresce vive a vida diferente. Quem vive a vida diferente não anota páginas soltas, faz parte de um livro, faz parte de uma enciclopédia, faz parte de um capítulo de um livro maior chamado Bnei Israel. Faz parte de uma vida que é diferente a cada dia, porque se nós somos diferentes, o nosso dia nunca é igual. Semana top para cada um de nós.